GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 51, Desvantagens. Primeira interação, lista de desvantagens. De acima do peso até avareza. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos começar agora a lista de desvantagens. Acima do peso, nós já vimos isso nos primeiros capítulos. Alcoolismo, menos 15 ou menos 20 pontos. O personagem é viciado em álcool, o alcoolismo é considerado um vício. Ele é barato, incapacitante e normalmente legal, por isso vale menos 10 pontos. Mas o álcool também é traiçoeiro, logo vale menos 15 pontos, ou menos 20 se for ilegal. Em circunstâncias normais, um alcoólatra pode limitar o uso do álcool ao período noturno e dessa maneira ser capaz de, pelo menos do ponto de vista do jogo, agir normalmente. No entanto, toda vez que o alcoólatra se vira frente a frente com o álcool, precisará obter um sucesso no teste de vontade para não sucumbir ao vício. O fracasso significa que ele vai tomar um porre que durará 2 horas, seguido de uma ressaca. Alcoólatras numa bebedeira se caracterizam pela oscilação súbita de humor, da cordialidade ou hostilidade extrema, e podem vir atacar seus inimigos, falar demais ou cometer erros. Outro inconveniente do alcoolismo é que é difícil se libertar dele. Quando um alcoólatra se regenera, ele não precisa mais ingerir álcool diariamente, mas precisará fazer um teste de vontade com um bônus de mais 4 sempre que estiver na presença do álcool. Um fracasso não significa que ele volta ao vício, mas indica uma bebedeira. 3 porres em uma semana trarão o vício de volta. Isso significa que não há nenhuma forma definitiva de recomprar essa desvantagem. Um alcoolismo prolongado anula as habilidades de quem carrega o vício. Um alcoólatra precisa fazer todo ano um teste HT mais 2 até abandonar o vício. Em caso de um fracasso, o personagem perde um ponto de um de seus 4 atributos básicos determinados aleatoriamente. Altruísmo, menos 5 pontos. O personagem é altruísta, ele se sacrifica por outras pessoas e pouco se importa com a fama ou riqueza pessoal. Ele precisa de um sucesso no teste de autocontrole para colocar suas necessidades, até mesmo sua própria sobrevivência, na frente das de outras pessoas. Uma raça altruísta possui uma mentalidade de colmeia. Amigável, menos 5 a menos 10 pontos. O personagem se dá bem com outras pessoas e sempre está à procura de companhia. Existem 2 níveis dessa característica. Amigável, a reação do personagem diante de outras pessoas recebe um bônus de mais 2 na maioria das vezes. Quando está sozinho, o personagem fica desanimado e confuso e suas perícias baseadas em IQ sofrem uma penalidade de menos 1, menos 5 pontos. Gregário, o personagem costuma reagir diante de outras pessoas com um bônus de mais 4. Ele se sente completamente infeliz quando está sozinho, suas perícias baseadas em IQ sofrem uma penalidade de menos 2 ou menos 1 se ele estiver em um grupo com 4 pessoas ou menos, menos 10 pontos. Amnésia, menos 10 ou menos 25 pontos. O personagem perdeu a memória. Ele não consegue se lembrar de nada relacionado à sua vida antes do ocorrido, nem mesmo seu próprio nome. Essa desvantagem é dividida em 2 níveis. Amnésia parcial. O jogador pode ver a planilha do personagem, mas o mestre tem permissão para reservar até menos 30 pontos da cota de desvantagem do personagem como desvantagens secretas à escolha dele. O personagem sabe que é capaz de utilizar certas perícias, mas não tem ideia de onde as aprendeu. E provavelmente é provável que ele tenha inimigos e possivelmente amigos dos quais não consegue se lembrar. Se ele se envolver com a polícia, sofrerá as verificações normais de identidade. Talvez ele seja um criminoso procurado. Mesmo se não for, a descoberta de seu nome não vai restaurar a sua memória. Menos 10 pontos. Amnésia total. As únicas características que o jogador é capaz de especificar durante a criação dos personagens são aquelas que podem ser refletidas em um espelho. O mestre determina todo o resto e é responsável pela planilha do personagem até que a memória do personagem volte. O jogador não tem ideia de quais são as habilidades do personagem. O mestre é quem conhece todas as peculiaridades e características mentais do personagem, não o jogador. Portanto, em vez de quando, ele pode até mesmo rejeitar as declarações do jogador sobre as ações do personagem. Ele também deve fazer teste de habilidade no lugar dele, pois normalmente o jogador não tem ideia do que o personagem é capaz de fazer, a não ser que ele tente. Os testes de habilidade baseados em Q sofrem uma penalidade de menos 2, a menos que o mestre considere que uma memória sadia não teria qualquer efeito sobre a tarefa em questão. Menos 35 pontos. Só é possível recomprar uma amnésia se houver um motivo para que o personagem recupere a memória, como, por exemplo, encontrar um velho amigo, ou reviver um momento desastroso ou alguma outra situação que cause um impacto em suas lembranças. Na maioria dos casos, a cura está relacionada à causa da perda da memória. Mestres particularmente cruéis podem definir a amnésia resultado de uma lavagem cerebral. Nesse caso, outra possível desvantagem oculta seria um inimigo, um recurso suficiente para ter providenciado a lavagem cerebral. Antecedentes mundanos, menos 10 pontos. O personagem não tem experiência alguma com o sobrenatural e coisas estranhas. No início do jogo, ele pode ter apenas perícias e equipamentos mundanos. Ele não pode colher mágicas, perícias cinematográficas, etc. Nem conhecimento oculto ou ocultismo. Ele pode ter vantagens sobrenaturais, mas não pode utilizá-las nem aprender quaisquer perícias que lhe permitam utilizá-las. Na verdade, ele não sabe que possui esses talentos, a não ser por algum sonho estranho de vez em quando. O
O jogador deve recomprar essa desvantagem se quiser que seu personagem possa utilizar suas vantagens sobrenaturais ou aprender qualquer perícia relacionada ao sobrenatural ou ao estranho. Antecedente mundano só está disponível em cenários com elementos sobrenaturais ou bizarros. Ela não é uma desvantagem válida em jogos completamente mundanos. Aparência, nós já falamos isso em podcasts anteriores. Apetite incontrolável, menos 15 pontos. O personagem precisa de algum alimento que precisa tirar dos outros seres inteligentes, à força ou pela astúcia, e tem dificuldade para controlar seu apetite. O jogador deve especificar o objeto da necessidade do personagem, que pode ser sangue, força vital, sexo ou qualquer outra coisa que o mestre permitir. Sempre que tiver a oportunidade de satisfazer seu apetite, o personagem deve fazer um teste de autocontrole. Ele sofre uma penalidade de menos 2 se estiver sendo deliberadamente tentado ou se o objeto dos desejos estiver disponível em grandes quantidades ao alcance de seus sentidos. Se o ato de se alimentar recupera pontos de vida perdidos do personagem, ele sofre uma penalidade adicional de menos 1 para cada ponto de vida abaixo do seu máximo. Um fracasso significa que ele tem de se alimentar. Ele deve fazer outro teste de autocontrole para parar de comer quando estiver satisfeito. O fracasso indica que ele entrou em frenesi e tentará se satisfazer a qualquer preço, o que pode matar a vítima. Assustar animais, menos 10 pontos. Os animais ficam assustados e agressivos na presença do personagem. Os cavalos não permitem que ele os monte, os cachorros fogem ou atacam com selvageria, e o cheiro do indivíduo é o suficiente para deixar em pânico a maioria das criaturas. Ele sofre uma penalidade de menos 4 em todos os testes de reação feitos por animais. O teste de reação de qualquer pessoa que presencia a maneira como o animal reage a pessoa e de pessoas com empatia com animais também sofre essa penalidade de menos 1. Observe que guardas ou policiais com cães de guarda, cães farejadores, decidirão como lidar com o personagem, com base no teste de reação do animal e não no próprio teste. Se a desvantagem for uma consequência de licantropia, vampirismo ou outra característica semelhante, os observadores recebem um bônus de mais 1 em todos os testes para descobrir seu segredo. Ataque infeccioso, menos 5 pontos. O personagem tem uma condição sobrenatural infecciosa. Isso funciona exatamente com a vantagem de dominação. Mas o personagem não controla as pessoas que foram infectadas e não pode tê-los como aliados. Ataque infeccioso é uma desvantagem porque torna mais fortes os inimigos que sobreviveram, ou não, a um encontro violento com o personagem, devido aos poderes sobrenaturais concedidos como um dom. Além disso, eles terão liberdade total para utilizar suas novas habilidades em sua busca por vingança pelo que lhes foi feito. Para evitar que personagens com essa característica transformem seus amigos em monstros poderosos de graça, o mestre deve levar em consideração a obrigatoriedade por parte dos personagens infectados de pagarem pontos pelo modelo racial sobrenatural obtido dessa forma. Se não puderem bancar o modelo, o mestre tem toda a liberdade para balancear o custo em pontos de características com obstáculos sobrenaturais, como aversão, fraqueza, maldição e repugnância. Atavismo por estresse é uma desvantagem variável. Ela costuma estar disponível somente para personagens que são membros de raças que se desenvolveram de um estado animal. O personagem regride temporariamente quando está amedrontado, nervoso, cansado ou ferido. Ele deve fazer um teste de autocontrole nessas situações. No caso de um fracasso, o personagem se comporta como um animal, agindo por impulso e instinto. Quando a situação de tensão chegar ao fim, ele deve fazer um teste de autocontrole a cada minuto. Se seus amigos o consolarem, o teste recebe um bônus de mais 2. Se uma dessas pessoas tiver empatia com animais, a empatia aplica um bônus adicional de mais 2. No caso de um sucesso, o ataque termina e o personagem volta ao normal. Se desmaiar devido ao cansaço ou algum ferimento antes de obter sucesso, ele se recupera automaticamente quando acordar. O valor em pontos da desvantagem depende da gravidade dos ataques. Suave. O personagem tem dificuldade para falar e precisa de um sucesso em teste de Ki para conseguir pronunciar uma frase. Ele não é capaz de operar máquinas complexas, mas pode realizar ataques ensandecidos com uma arma. Penalidade de menos 4 para atingir o alvo. Menos 10 pontos. Moderada. O personagem tem todos os problemas anteriores e também tem dificuldade para compreender os comandos de outros indivíduos. Ele deve fazer um teste de IQ para ver se compreende uma frase dita por outra pessoa. Se for atacado ou desafiado, ele também precisa de um sucesso em um teste de autocontrole para evitar agir por instinto. Menos 15 pontos. Grave. O personagem é incapaz de falar, de compreender outros indivíduos, de usar ferramentas, a não ser clavas, e age o tempo todo com instinto. Ele se comporta como seus ancestrais primitivos. Menos 20 pontos. O atavismo por estresse também pode resultar de um comportamento problemático. Escolha uma desvantagem mental adequada e reduza seu valor em pontos pela metade. Ignora todas as frações e some esse custo em pontos ao custo anterior antes de aplicar o multiplicador de autocontrole. Atrapalhado. Menos 5 ou menos 10 pontos. O personagem tem uma coordenação motora incomumente ruim. Ele sofre uma penalidade em qualquer teste baseado em DX para realizar trabalhos delicados, como as perícias listadas de defesa manual elevada, e também com a perícia sacar rápido. Por menos 5 pontos, a penalidade é de menos 3, por menos 10 pontos, de menos 6. Essa desvantagem não se aplica a tarefas baseadas em IQ, tarefas em grande escala baseadas em DX ou jogadas de dados relacionadas ao combate, a não ser sacar rápido. O personagem também se atrapalha todo para comer, não consegue dar um nó numa gravata e assim por diante.
O mestre também pode aplicar uma penalidade adicional de -1 para cada nível dessa desvantagem em qualquer teste de influência ou reação em locais onde é importante ter boas maneiras. Essa desvantagem é mutuamente excludente com a destreza manual elevada. Autodestruição, -10 pontos. Assim que o personagem começar a envelhecer, aos 50 anos no caso de humanos normais, os órgãos e sistema imunológico passam a falhar. Ele começa a envelhecer com rapidez e deve fazer teste de envelhecimento todos os dias com uma penalidade de -3 na HT. O personagem não pode obter essa desvantagem juntamente com o doente terminal. Se quiser que o personagem se autodestrua rapidamente, adquira doente terminal. Avareza, -10 pontos. O personagem está sempre preocupado em conservar suas riquezas e sempre busca o melhor acordo possível. Ele deve fazer um teste de autocontrole sempre que tiver de gastar algum dinheiro. Se a despesa for grande, o teste de autocontrole sofre uma penalidade de -5 ou maior, a critério do mestre. Um fracasso significa que o personagem deve se recusar a gastar o dinheiro, ou, se não houver escapatória, deve regatear ou reclamar interminavelmente. É possível que um personagem tenha cobiça e avareza. Então, vamos ficar por aqui hoje com esse Regras do GURPS 4ª edição, e na próxima semana continuamos com a lista de desvantagens. O RPG Next possui vários podcasts de regras, incluindo regras do D&D 5e, e também possui os podcasts do Tarrasque da Bota, que são aventuras de diversos sistemas, incluindo o GURPS. Então, vamos ficar por aqui e na próxima semana nós nos encontramos aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.